Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal. Hoje, dia 29 de abril de 2025, agora são aproximadamente 11h18 da noite, nessa terça-feira. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Um dia positivo, não tivemos nenhum evento relevante dentro do calendário lá nos Estados Unidos. S&P acabou subindo 0,58, Dow Jones alta de 0,75 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, alta de 0,55. Pessoal, no Bitcoin tivemos aí quase que o dia inteiro operando no positivo, né? Tivemos o preço indo buscar novamente a proximidade aqui da nossa resistência e acabou virando aí para o negativo já no final da tarde, né? Acabou recuando aí em torno de 0,81. Preço a mercado atual, pessoal, 94.709 mil dólares. Então vamos ver o que rolou após a análise de ontem, na segunda-feira, e as perspectivas aí para o final do dia de hoje, já pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente a gente fez algumas alterações aqui no nosso gráfico, fizemos essa marcação diagonal, fazendo alusão a esses fundos. Identificamos aí uma grande possibilidade, né, dos compradores de fato conseguirem um rompimento no dia de hoje. Infelizmente, né, houve novamente a recusa de preço, pessoal, dentro aqui deste nível, né, da nossa resistência. A gente percebe aí o conflito de interesses gigantesco na proximidade dessa região. E tivemos, né, acho que a falta aí de ímpeto por parte desses compradores ao que tange, né, segurar o preço acima para que possa, né, ou pudesse continuar aí a movimentação em blocos buscando novos níveis de preço, né, pessoal? A nossa ideia ainda é buscar a proximidade do 104, tecnicamente é a nossa resistência secundária, mas ainda estamos cá batendo cabeça, né, dentro aí do range que foi estipulado para acompanhamento, tá? Então, pessoal, o que a gente percebe aqui, né? A gente menciona na análise de ontem, né, que teríamos aí potencial conflito de interesses nessa região de abertura e de fechamento desses 2 dias e na proximidade aqui também da ascendência desses fundos, né? Então, tivemos aí uma retração no dia de hoje, após novamente a recusa de preço aqui na nossa resistência. E viemos buscar de fato aqui, como foi mencionado, região na proximidade dos 93.800. Então a gente percebe aí os compradores novamente reagindo a essa retração. O cenário ainda continua positivo, pessoal, tá? Tivemos essa queda aí de 0,80 hoje, mas quando a gente analisa, por exemplo, o volume de segunda-feira, o volume comprador superou o volume de venda do dia de hoje, tá? Isso é um ponto muito bom, ao que tange aí a nossa expectativa de fato de confirmar esse rompimento, tá? Então a gente tem aí, tecnicamente, o dia D para amanhã, quarta-feira, para que os compradores mostrem de fato aí a sua intenção, pessoal, de continuar a ascendência de preço, tá? Movimentação em blocos, a busca por níveis superiores. Então ainda estamos, né, tranquilos ao que tange aí um cenário mais abrangente, né? O preço ficou dentro do nosso range de estudo, né? Não chegou a se aproximar do nosso suporte diagonal, né, o primário aí pela proximidade do preço a mercado, mas, né, veio buscar aí um nível de preço que identificamos que os compradores poderiam atuar veemente. Então, tá dentro aí do planejamento, dentro aqui do que a gente está passando para vocês. É óbvio que nós queríamos a confirmação do rompimento no dia de hoje,
né? Estávamos aguardando aí essa grande possibilidade. Os compradores tentaram a tarde inteira, né, buscar esta confirmação, e aí já a partir das 4 a gente percebe, né, uma movimentação dos vendedores, né? Quando você reduz o tempo gráfico, inclusive, fica mais evidente, mas tudo bem, a gente já sabia que essa a região daria trabalho, né? Esse embate a gente vem mencionando aí desde quinta-feira, né, pessoal? Então a gente ainda bastante confiante, né, que possa concretizar essa confirmação, e acredito que amanhã também poderá ser o dia D aí, para que possamos de fato romper essa resistência e dar continuidade aí na busca para quem sabe, né, pessoal, na nossa resistência secundária, região dos 102.400, tá? Lembrando que temos bastante lote posicionado entre o range dos 96 mil dólares até os 100 mil dólares. E, obviamente, a gente vai analisar passo a passo, dia após dia, e tentar entender aquilo que o mercado estará nos sinalizando, que é o nosso objetivo, né, pessoal? A gente tenta trazer um conteúdo para vocês na iminência de, né, pressagiar aí a movimentação do preço. Esse é o intuito das análises, e a gente vai acompanhar de perto, de fato, aí, se concretizar, né, esse primeiro obstáculo, que é a confirmação desse rompimento aqui na região dos 95.250. A gente precisa do preço fechando acima aí, pelo menos no diário, né? E os compradores mostrando aptidão, né? Volume, formação de candlestick, de força, tudo isso é importante aí para a gente ter 100% de certeza de que iremos continuar essa galgada. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos acompanhar um dia muito importante amanhã, quarta-feira. A gente precisa dos compradores aí mostrando aptidão, né? Protagonismo, força, porque tivemos aí, né, um dia com prevalência de venda, porém a gente tem tudo aí para buscar de fato esse rompimento e dar continuidade aqui aos trabalhos, tá? Então é meio complicado, né? Às vezes fica bastante repetitivo, mas não tem o que fazer, pessoal. A gente precisa aguardar as etapas, é assim que funciona o jogo, e não adianta ficar enchendo linguiça, né? Então, tentando ser transparente com vocês ao máximo, e permanece aí dentro do que a gente vem trazendo aí, respeitando, né, ambas extremidades, né? São minis pontos de decisão. Então a gente precisa aguardar, ter paciência, né? Vamos seguir o planejamento. A gente está tentando trazer aqui um cenário mais abrangente, um voo de águia, né, pessoal? Olhando de forma macro, justamente para ter aí uma assertividade melhor. Fechado, pessoal. Basicamente é isso. Então, ainda nem tudo está perdido. Ainda temos um cenário positivo. Vamos ver se os compradores aí de fato vêm para romper esta região, né, pessoal? Este nível de preço aí na qual estamos trabalhando, porque, né, precisamos urgentemente dessa confirmação para darmos aí uma continuidade na movimentação do preço de forma ascendente, para quem sabe a gente buscar inclusive um movimento mais verticalizado, né? Que é quando a gente tem aí aquela estourada do candlestick, né, pessoal? Quando a gente tem, por exemplo, essas movimentações aqui, ó. Então, isso é bastante interessante, inclusive, né, para induzir mais compradores a adentrarem no mercado e agredirem o preço. Então, vamos ver, vamos acompanhar aí de hoje para amanhã. Acredito que seja um dia importante, né? E
imprescindível a gente analisar também o volume, né, que será mostrado aí já no fechamento amanhã, a partir das 9 da noite. Então, imprescindível é que os compradores consigam se recuperar diante dessa recusa de preço, mas como eu mencionei, estamos dentro do range de estudos, né? A gente também precisa considerar a possibilidade, né, dos vendedores eventualmente trazer o preço para cá. E aí, pessoal, aqui é muito importante, né? Porque se a gente perde essa região aqui do nosso suporte diagonal, né? Se há aqui de fato o rompimento, a gente poderá buscar aí níveis inferiores, né? Inclusive aproximando aqui do nosso suporte horizontal na proximidade dos 91.700. Então, tá dentro aí do nosso estudo, né? Nos resta esperar, precisa ter paciência, o mercado consolidando aí e a gente tenta buscar aqui os mínimos detalhes, né? Alguma evidência, algo que possa trazer aí uma luz, né, para vocês que estão acompanhando aqui os trabalhos. Fechado? Então vamos dar uma olhadinha rapidamente no livro de ofertas. Vamos ver se teve aí alguma alteração maior de ontem para hoje que a gente possa identificar. Mas ao que parece, pessoal, ainda permanece aí aqueles lotes de ontem. A gente vê a acumulação expressiva, né, dentro do range dos 96 ao 100, né? Isso, né, é um ponto negativo, né? É óbvio que temos potencial para que os compradores consigam consumir todos esses lotes, mas seria interessante se tivéssemos aí, de preferência, um livro vazio, porque facilita a movimentação do preço, tá? Então, fica aí novamente essa ressalva. Ainda temos lotes em demasia dentro desse range mencionado. Já pelos compradores, a gente percebe uma acumulação maior na proximidade dos 93 mil dólares, quase 10 milhões e meio posicionados. Nos demais níveis, totalmente diluído, somente para níveis inferiores que não vem ao caso aqui compartilhar com vocês. Então vamos dar uma olhadinha no 93, onde que é aproximado. A gente, nesse caso, tem que tomar cuidado, pessoal, porque já ficaria abaixo da nossa linha de tendência diagonal, o nosso suporte diagonal. Então tem que tomar cuidado, porque pode haver uma retração, a recusa de preço, e aí é necessário, né, reduzir tempo gráfico para ver volume, né, formação de candlestick, justamente para entender, né, como é que os players vão atuar aqui nessa proximidade, tá? Então fica a ressalva aí desses lotes na região dos 93, considerando que iremos, né, buscar de fato aqui essa região. Então é isso, né? Vamos torcer aí para que os compradores tenham um belo dia amanhã aqui no mercado. A gente precisa, né, de fato aí de uma atuação esplêndida, porque se tivermos, né, mesmo que a prevalência de volume comprador, mas sendo inferior ao volume de venda que prevaleceu no dia de hoje, aí começa a ficar um pouco mais complicado, né, ao que tange a continuação da movimentação do preço. Então, são, né, vários fatores, como vocês podem perceber, e a gente vai trabalhando aqui dentro do que a gente conseguiu colher, aquilo que o gráfico está nos mostrando nesse primeiro momento, mas, né, até que se confirme aí todas essas possibilidades, a gente vai, né, atuando aqui no cenário presente neste momento. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Eu agradeço novamente sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.